estamos agora no terceiro manifesto. Se virem a lista dos subscritores, veem que nós somos, em termos de política energética, em termos de formas de energia, somos inclusivos. Queremos discutir e queremos, em princípio, aceitar todas as formas de energia que estão disponíveis para o mundo e também estão disponíveis para a Europa e para Portugal. E aqui gostaria de chamar a atenção 3 formas de energia muito importantes. O gás de xisto está a ter um grande sucesso nos Estados Unidos e que se começa agora a discutir ou a investigar se há a possibilidade de replicar na Europa o sucesso dos Estados Unidos. O país europeu mais avançado nisto é já a Polónia, que está para a implementação do gás de xisto. Pensamos que pode haver gás de xisto em Portugal, cheio de gás, e portanto não pode ser esquecido o gás de xisto em Portugal, como não pode ser esquecido 2 formas de energia extremamente importantes no mundo, como a biomassa, que tem sido um parente pobre das energias renováveis em Portugal, como não podem ser esquecidos os biocombustíveis, quer em Portugal, quer no espaço lusófono. O que o manifesto pede é que seja estudado tudo e depois seja tudo encaixado numa espécie de médio e longo prazo. Aliás, há muitos anos que não se faz plano energético em Portugal. Não é? Plano energético não no sentido plenamente central, mas no sentido orientador, porque na energia as decisões têm depois horizontes de médio e longo prazo, são investimentos pesados. Em relação à energia nos transportes, é uma matéria obviamente muito importante, mas em que se tem feito, eu diria, intervenções incompletas, às vezes até pouco lúcidas. Parece claro que do lado das mercadorias há vantagens em recorrer mais ao caminho de ferro. Mas temos que ter a noção que o caminho de ferro, pelos custos que impõe na ruptura à carga e à descarga, não é competitivo para distâncias abaixo dos 200, 300 km. Hoje, em muitas das discussões europeias em que eu estou envolvidas, considera-se que abaixo da distância que um caminhão faz num dia, o caminho de ferro não é competitivo. Ou seja, estamos a falar dos 600, 700 km e já não dos 300. Ele não deixará de ter consequências sobre a própria política da mobilidade, porque os custos variáveis de utilização do veículo são muito mais baixos do que com os combustíveis fósseis e, portanto, também nessa dimensão é preciso estar atento. Mas temos que perceber 2 coisas. Primeiro, que a sua penetração será relativamente lenta, a menos que surja, entretanto, alguma revolução tecnológica do lado das baterias. Em segundo lugar, que os grandes desafios que se colocam relativamente ao veículo elétrico neste momento são muito mais do lado da gestão da rede elétrica, portanto, se quiserem, da distribuição. Em qualquer dos casos, vale a pena, com certeza, fazer essa aposta. Temos é que ter a noção que não basta ter a infraestrutura pronta. Temos também que lutar para que se possa aumentar a eficiência no modo rodoviário. O modo rodoviário é de longe o mais competitivo, é aquele que tem tido, por finitude da sua competição interna, melhores condições para se renovar, para se adaptar. Os caminhões de hoje têm emissões de 50% a menos do que aquilo que tinham há 20 anos atrás, isto é frequentemente esquecido, e portanto não podemos deixar de tirar partido do modo rodoviário, que é aquele que toda esta turbulência que nós estamos a ter em torno do sistema dos transportes coletivos decorre desde há 30 anos se ter vindo a empurrar a fatura para o contribuinte futuro, em primeiro lugar para o contribuinte contemporâneo e depois, como ele não tem dinheiro, para o contribuinte futuro. Neste momento o contribuinte futuro somos nós e está esgotado esse contribuinte. E, portanto, estamos numa situação em que não há capacidade de pagar essa fatura. Se quiserem, estamos a ter nos transportes o que, como se viu pelas compensações tarifárias da eletricidade, se calhar daqui a 10 ou 20 anos se vai passar na eletricidade e, portanto, temos que ser capazes de encontrar esse reequilíbrio financeiro. Portugal, sendo um país que está longe da maior parte dos mercados, enquanto não houver a resposta eficaz da ferrovia, tem que ser capaz de lutar por esses ganhos de eficiência na rodovia. No caso das baterias existem problemas que não estão resolvidos e que não se sabe como resolver. Na situação atual o que acontece é que o respectivo custo, o tempo de vida e ainda a questão dos custos variáveis, porque se nós eliminarmos a fiscalidade que pesa sobre os combustíveis fósseis e por outro lado considerarmos o déficit que não pesa sobre a eletricidade, chegamos à conclusão que os custos variáveis de consumo não são assim tão diferentes entre o do veículo elétrico e o do veículo com motor de combustão, otimizado, claro,
refiro-me aos híbridos. Não defendemos no manifesto a introdução da energia nuclear em Portugal. Nós defendemos a introdução da discussão entre outras opções possíveis, como podem ver aqui num ponto que está algures no texto, entre todas as opções possíveis, numa perspectiva inclusiva, como o engenheiro Amaral mencionou de início. O que, numa perspectiva de massificação, nos tem que fazer pensar o que é que acontecerá à fiscalidade que hoje incide sobre o veículo de combustão. Provavelmente será transferido para o elétrico e, portanto, os custos variáveis que ficarão muito próximos, além do problema dos custos fixos que resultam da questão das baterias, não da parte elétrica, obviamente, que essa está bem dominada. O que não está bem dominado é a parte química. A dependência energética que existia já em 2006 tornava insustentável o paradigma económico em que nós estávamos. E, aliás, essa preocupação base, que é a base do que está aqui hoje também neste terceiro manifesto, é pôr a energia ao serviço da sustentabilidade económica e da competitividade do país. O que se passou com o governo anterior foi exatamente o oposto. Foi fazer com que a economia pagasse todos os fetiches e todas as modas que algumas pessoas inventaram para o setor energético. E a questão da intermitência foi o principal problema, e a derivada da intermitência e o que se pagou e o que se pôs em decreto-lei, daquilo que na altura se chamou o capitalismo de cretino, porque fez-se por decreto-lei tarifas que afundavam completamente a economia, a sustentabilidade económica, e isso foi já apontado desde 2006. Infelizmente, chegou-se a um nível de produção desses valores que conduziram à tal situação das faturas da EDP como foram vistas. Tudo tem que ser posto ao serviço da competitividade económica e da sustentabilidade da nossa economia, que foi posta em causa de forma gravíssima. Tendo em atenção os parâmetros mínimos da sustentabilidade, como é óbvio, mas tendo esse objetivo fundamental. Quando eu tenho uma produção intermitente, como é o caso das eólicas e das fotovoltaicas, o monstro começa ali, mas às vezes não se sabe muito bem onde é que vai acabar. O que não pode haver é um sistema político, económico ou social baseado em rendas protegidas por decreto-lei contra a generalidade dos cidadãos do tecido económico português. E esta é uma questão política fundamental. Apesar de tudo, nós temos que ter aqui algum otimismo, quer dizer, porque se nada se fosse feito, e como disse o Sr. Engenheiro Miro Amaral, chegássemos ao déficit tarifário de 8 mil milhões de euros em 2020, bom, isso aqui era uma situação de tal maneira absurda que seria impossível que a situação atual em que esta diferença de custos já está a ser paga pelos consumidores domésticos, seria impossível que também não fosse alastrada para a indústria e para as empresas portuguesas também passarem a suportar este déficit tarifário. E aí era todas as nossas exportações e toda a nossa viabilidade económica que ainda era mais agravada. Portanto, eu estou convencido que como a Troika prevê, o acordo da Troika, que em 2012 se faça a revisão de todo o sistema montado de eólicas, eu estou convencido que a força das circunstâncias vai obrigar a que esta situação absurda se reveja mais cedo do que provavelmente mais tarde. E por isso eu tenho algum otimismo neste aspecto. Não é possível ao país sustentar a situação que se vive. E, portanto, esses produtores que estão hoje a ser beneficiados têm que perceber, como muita gente, como os funcionários públicos perceberam, ou não perceberam, mas é assim, aceitaram, como os pensionistas, como toda a sociedade portuguesa que há tantos e tantos anos é fustigada com aumentos de impostos, que já estão para lá daquilo que seria manifestamente razoável. É muito possível que estejamos, é muito possível não, estamos de certeza já na parte descendente da chamada curva de Laffer. E, portanto, com tudo isto que foi criado, não há maneira de a situação se manter. E, portanto, o manifesto mostra muito bem a situação a que nós chegamos, os números estão aí para o documentar, e eu penso que Portugal também, na área energética, não pode desperdiçar esta oportunidade. Portugal chegou à situação que nós estamos a viver porque vinha todo ele, o país inteiro, portanto, todos os setores, se assim quisermos, numa rota insustentável. E isto acontece também do ponto de vista energético. E, portanto, se nós estamos nesta altura a fazer um conjunto de alterações, um conjunto de modificações e de transformações que vão afetar toda a sociedade
portuguesa. Pode-se questionar, alguns são mais justos, são menos justos. É evidente que quando se alteram, quando se fazem coisas que deviam ter sido feitas há muitos e muitos anos atrás, e quando há muitos interesses instalados, provavelmente nem tudo o que está a ser feito é justo. Mas a verdade é que o país, na situação em que se encontra, não aguenta os custos aos mais diversos níveis com que está confrontado.